Olá, amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog. Na minha época de estudante de curso técnico em segurança do trabalho, tem um evento em particular que eu me lembro bem vívido, bem claramente, e que meio que mudou a minha cabeça a respeito da profissão, do trabalho em si e da vida como um todo. Eu queria poder partilhar isso com vocês. Existe um pensamento que a gente aprende à medida que a gente se torna, vai estudando o trabalho de um técnico de segurança, e esse pensamento é que não existe nada pior do que um herói. E eu me recordo disso em particular porque antes de fazer o curso técnico de segurança, antes de começar na carreira, eu nunca me senti bem vendo acidentes. Sangue, violência, cortes, feridas, eu nunca gostei de nada disso. Eu ficava enjoado, me sentia mal, eu não gostava. Depois que eu comecei a fazer o curso, que eu comecei a me profissionalizar na carreira, hoje em dia eu posso ver um vídeo de uma cirurgia ao vivo enquanto eu almoço, eu não sinto nada. Você meio que fica. Você perde a sensibilidade para certas coisas. Porque faz parte da profissão você ter que investigar acidentes, como eu já tive que investigar. E não são limpos, não é uma coisa simples. Bati com um dedinho no martelo. Não. É coisa bem mais séria, coisa bem mais grave. E eu me lembro que na época que eu fazia o meu curso, é, a gente tinha um intervalo entre as aulas, porque todos os nossos professores eram da área, eles trabalhavam como técnico de segurança em diversas empresas. E ocasionalmente um deles tinha que chegar um pouquinho mais tarde para dar aula, alguma coisa do gênero, então entre aulas a gente tinha uns intervalos. E o local onde eu fazia o curso tinha um prédio, e o prédio tinha um quintal, e esse quintal era na esquina de um quarteirão. Então ficava todo mundo ali conversando até a próxima aula começar. Nesse dia em particular, essa esquina ficava num cruzamento e tinha um carro vindo, atravessando a rua que ia passar em frente ao nosso prédio, ao prédio do curso. Quando ele entrou para fazer o cruzamento, que ele foi atravessar o cruzamento, no sentido oposto, na direção vertical do sentido da pista, estava vindo um ônibus. O carro acelerou para passar na frente do ônibus e tentar atravessar a pista sem ter que parar, porque ele não tinha semáforo, não tinha faixa, não tinha nada. É preferência, mão de preferência ali, normal. O carro passou, o motorista de ônibus veio devagar, mas não parou. O ônibus pegou na roda traseira do carro, o carro virou, ele não chegou a capotar, mas ele ficou de lado, o lado do motorista no chão. O carro virou, caiu e foi arrastando mais ou menos uns 5 ou 7 metros até se chocar contra a calçada do nosso prédio. E dentro desse carro tinha 3 pessoas. Era um pai e a mãe na frente e uma menina atrás. A menina devia ter talvez 17 anos. Não era criança, mas não era adulta ainda. E isso aconteceu quando todos os alunos do curso técnico de segurança estavam no local. Então todo mundo viu o acidente. E na hora que o carro virou e fez arrastando até a nossa calçada, o instinto é de correr para ir ajudar. Nessa hora, a gente começa a pegar os ensinamentos que a gente aprendeu na sala do que fazer nessa hora. E aí você começa a aprender por que a pior coisa do mundo é um herói. Porque o herói, ele quer salvar todo mundo. Ele quer se meter no assunto. Ele vai lá porque é impossível ver uma pessoa sofrendo. Eu preciso salvar essa pessoa. Eu preciso ajudar essa pessoa. E aí o que aconteceu? Cerca de abutres, eu chamo de abutres porque é o que são, são os curiosos, cercam-se em volta do carro para olhar para o carro. Só. Então você tem 30 pessoas ao redor desse carro que acabou de capotar com 3 pessoas machucadas dentro, e um monte de gente a literalmente 3 passos de distância do carro, olhando para o carro, braço cruzado, olhando para dentro. E aí você tem os heróis. Os heróis são aqueles 2, 3 pessoas que falam: eu preciso tirar essa pessoa de dentro desse carro imediatamente. E aí começa a se meter, a pegar a pessoa e tirar de dentro do carro. Esse cara é a pior pessoa que você pode ter por perto na hora do acidente. Eu sei que você pode estar pensando: mas porra, Araújo, está tentando ajudar o cara, acabou de acontecer um acidente, o que você faria nessa hora? O que eu faria nessa hora é o que eu fui ensinado a fazer como socorrista, técnico de segurança e atendente de emergências. Você tenta se comunicar com a pessoa que está dentro do carro, você estabelece um contato visual, deixa a pessoa ver que você está ali para te ajudar, mas você não mete a mão nela.
Você não toca nela. Você avisa para ela, você verifica se ela está consciente, se ela consegue te entender, se ela consegue entender que tem uma pessoa ali que ela sofreu um acidente, você tenta acalmar ela e você chama socorro. Você não mete a mão no carro. Você não mete a mão na pessoa. E é só isso que você tem que fazer. Porque quem vai resgatar aquela pessoa é o bombeiro, é a ambulância que você vai chamar. Aquelas 30 pessoas que estavam ao redor do carro estavam efetivamente causando mais risco para aquela família do que qualquer um de nós que estava ali. Porque o que aconteceu é que quando o herói começou a querer remover as pessoas dentro do carro, ele começou a pedir ajuda para as outras pessoas que estavam em volta olhando. A ajuda deles é, gente, balança o carro aqui para poder levantar e eu conseguir arrancar as pessoas dali de dentro. E aí você tinha 30 pessoas pegando esse carro com 3 pessoas machucadas dentro, balançando o carro para tentar levantar o vidro para poder arrancar o cara lá de dentro. Você não sabe se quando aquele carro virou, porra, será que o cara bateu com o ombro no chão e tá com a clavícula quebrada? Será que ele feriu o pescoço? Será que ele feriu a coluna? Será que ele bateu a cabeça no chão e sofreu uma contusão? Será que ele está sofrendo sangramento interno? Será que o cinto de segurança dele estava no local certo? Se estava no local certo, será que podia ter comprimido o peito dele? Ou quebrado, fraturado uma vértebra? Ou uma costela? Você não sabe. Você não foi treinado para verificar isso. Você não foi treinado para averiguar essas informações. Então por que você está metendo a mão no cara? Porque se o cara, às vezes, você está com uma fratura na cervical, na sua nuca, no seu pescoço, você tem uma fratura que você ainda consegue mover a cabeça, mas a fratura é uma rachadura, é uma trinca, é um desgaste dos discos das seções das suas vértebras, e o correto é você ser imobilizado para ser removido. Mas se você agarra a pessoa e você puxa ela dali dentro, pode ser que esse puxão, esse arrastão torto e mal posicionado que você fez, foi o último movimento que faltava para transformar aquele machucado numa lesão. E agora a pessoa está paralisada do pescoço para baixo porque você puxou ela dali. Ah, mas eu estava apenas tentando salvar essa pessoa. Eu não posso deixar aquela pessoa sofrer. Ela está ali machucada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se você deixar a pessoa paralisada por ato que você fez, da hora que você decidiu meter a mão naquela pessoa, você vai se responsabilizar? Você vai custear os remédios e os médicos que aquela pessoa precisa pro resto da vida dela? Se você fizer alguma coisa que resulta na morte daquela pessoa porque você mexeu em algo sem saber o cenário, você vai se responsabilizar? Você vai se entregar para a polícia? Você não vai. Herói só existe quando a situação é positiva. Quando salva a pessoa, eu salvei a pessoa porque eu sou uma pessoa bondosa, porque eu não posso ver sofrimento, porque eu estava aqui para ajudar e eu ajudei. Herói adora se vangloriar. Mas quando dá merda, desaparece. É sempre assim, 100% das vezes. E eu já vi várias vezes isso acontecendo. O motivo pelo qual eu digo que eu já vi isso acontecendo é porque aconteceu nesse dia. Nesse dia, quando o carro virou e tinha vidro espalhado pelo chão, porque o para-brisa do carro e as janelas laterais tinham explodido, as pessoas começaram a arrancar as pessoas para fora do carro, embora todos os alunos técnicos de segurança estavam em volta, falando para a pessoa, não faz, não mexe, já chamamos um bombeiro, o bombeiro está aqui perto, já está chegando. Todo mundo ignorou a gente, adrenalina, corpo quente, sangue quente, tem que salvar, vambora, é agora, vambora, bora. Fazendo merda. Todo mundo tirou a mão de cima. Um professor nosso chegou pra gente e falou, gente, sai de perto. Porque eles estão bêbados no sucesso deles. Eles estão bêbados na glória de ser heróis. Se você tentar parar eles, eles podem tentar atacar vocês. Que a pessoa não está pensando direito agora, está na adrenalina, está no momento. Se você tentar impedir eles de resgatarem aquelas pessoas, eles podem se virar contra vocês. Se afasta. E aí todo mundo se afastou, os alunos, e o professor fez a única coisa que você pode fazer se você observar um acidente de trânsito. Ele se dirigiu ao capô do carro, que estava todo amassado, porque tinha batido, abriu o capô do carro, pegou a bateria do carro e desligou. E saiu de perto. Ah, por que ele fez isso? Porque se existe a possibilidade de haver um vazamento de combustível naquele carro, ou um vazamento de óleo, a bateria do carro pode ter sido danificada também. E a partir da bateria danificada, ela pode gerar fagulhas, que pode gerar um incêndio. Então é isso que você deve fazer nessas situações. Você desliga a bateria do carro, você chama socorro e você se mantém próximo para que a pessoa dentro do carro se comunique com você, saiba que você está ali, para que ela possa se acalmar e para você poder coletar informações. Porque aí quando o bombeiro chegar para fazer o resgate correto daquelas pessoas, você pode chegar para ele e falar, olha, o cara está consciente, ele está conversando comigo, ele sabe o que aconteceu, ele sabe o nome dele, ele sabe a idade dele, ele sabe aonde ele está, ele não perdeu consciência em momento nenhum, ele está reclamando de dor na barriga,
o que pode ser sangramento interno, hemorragia interna. A mulher dele perdeu consciência 10 minutos atrás, eu não consegui mais chamar ela, o pessoal tá ficando nervoso, eu não meti a mão em ninguém. E você se afasta e deixa o profissional fazer o trabalho dele. Não seja um herói. Herói só atrapalha. Herói só causa problema. Aí a gente tem alguns cenários, tipo, você tá vendo duas pessoas no chão. Uma tá inconsciente, a outra tá consciente. Qual que você vai ajudar? A consciente. Ah, mas a inconsciente obviamente está mais grave. Exatamente. Então, eu vou dar minha prioridade para a pessoa que eu sei que eu tenho alguma chance de ajudar. Para evitar que sejam duas vítimas ao invés de uma. É um pensamento mais frio, muito frio, que você desenvolve por ser técnico de segurança. Um cenário muito comum que a gente vê em investigação de acidente de trabalho existe uma coisa chamada espaço confinado. Espaço confinado é uma área de trabalho de oxigênio limitado que geralmente só tem uma entrada e uma saída e não é feita para ninguém ficar lá dentro muito tempo. Você já viu, por exemplo, um exemplo. Sabe aqueles caminhões que você vê na rua transportando combustível? Caminhão-tanque? Aquele tanque é um espaço confinado. Às vezes, alguém tem que entrar lá dentro daquele tanque para fazer uma manutenção, um reparo, ou lavar ou limpar aquele tanque. Quando essa pessoa está trabalhando ali dentro, aquilo ali é considerado um espaço confinado. Para você trabalhar em espaço confinado, você tem que ter um curso especializado, você tem que ter uma equipe de resgate, existe um monte de regra, um monte de documentação que por lei você é obrigado a ter, e qualquer empresa que se preza tem essa documentação em dia, porque se você não tiver, você vai preso. E acredite, essa parte da nossa legislação funciona muito bem. Então você tem um espaço confinado. O espaço confinado tem oxigenação muito baixa. Vou dar um exemplo mais grave possível para você, só para ficar um exemplo claro. Existe um gás chamado H2S. Esse gás, H2S, ele é mais pesado do que o ar. Ele fica no fundo e ele existe onde você tem a matéria orgânica em decomposição. Como, por exemplo, um poço artesiano na sua casa. Você tem um poço artesiano e no fundo desse poço artesiano um rato morreu. Então você tem aquele rato se decompondo e aquele rato começou a gerar matéria orgânica que se decompôs e gerou um bolsão de H2S. Aí você vai lá fazer a limpeza dessa cisterna, ou dessa caixa de esgoto, ou essa outra caixa submersa que é um espaço confinado. Quando você entrou naquele espaço confinado e você começou a remover o lixo e a matéria orgânica em decomposição que estava lá embaixo, o H2S, que estava no fundo, porque ele é mais pesado que o ar, ele ficou ali no fundo até você começar a mexer nele. Aí ele subiu. Na hora que ele subiu, ele chegou no seu nariz. E você sentiu um cheiro de ovo podre, que é um cheiro característico de H2S. Não quer dizer que ovo podre é H2S, não. É apenas um cheiro equivalente. Você sentiu um cheiro de H2S. A partir do momento que você sentiu o cheiro de H2S no ar, você tem 15 segundos até você sair para oxigênio aberto, senão você perde a consciência. Em 1 minuto, você morre. 1 minuto e 20, 2 mais ou menos, depende do volume. Leva 15 segundos para você ficar tonto, lento, letárgico e poder perder a consciência. 1 minuto a 2 para a morte. H2S é extremamente letal e existe muito em espaços confinados onde você tem a presença de matéria orgânica. Por que eu digo isso? Porque antes de entrar no espaço confinado, você faz a medição desses gases. Existem testes específicos, existe equipamento específico para detectar esse gás lá dentro. Então, como técnico de segurança, você encontra cenários em que um cara foi trabalhar num espaço confinado, tinha a presença de H2S, mas ninguém testou, ninguém verificou. O cara entrou lá e morreu. Quem estava de fora não sabe que ele morreu, apenas viu que o cara estava lá dentro e de repente ele apareceu desmaiado lá no fundo do tanque. Aí vem quem? O herói. O meu amigo está caído lá dentro daquele tanque, eu vou entrar para resgatá-lo. Entra, cai também. O outro chega lá e fala, pô, 2 amigos meus lá dentro, eu vou prender uma corda aqui em cima e vou descer lá embaixo, vou agarrar eles, você me puxa aqui para cima. O cara entra, cai também. E o outro lá em cima não consegue puxar a corda, porque corda não é equipamento de resgate. Você tem que ter um tripé específico com um sistema de polias para poder puxar a pessoa lá de baixo. E aí você tá lá dentro, amarrado pela corda, e agora tem 3 corpos lá dentro. 2 heróis e 1 acidentado. Mortos. 3 cadáveres agora no fundo do poço. O que a pessoa correta faria nessa hora? Porra, o meu amigo tá lá dentro, tá desmaiado. Eu vou ligar pro resgate. Pô, você não vai entrar lá para salvar o cara? Não. Mas o seu amigo vai morrer. Talvez sim. Infelizmente. Essa é uma ligação que eu vou ter que fazer para a família dele e contar. Porra, mas você não tem coração? Tenho.
Principalmente por mim mesmo. Uma situação de emergência, você tem 4 regras que você tem que seguir. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto a vítima. Essas são as prioridades. Porque se você violar as 3 primeiras, não é mais uma vítima, agora são 2, ou 3, ou 4. Você não ajudou ninguém e você aumentou o problema. O que adiantou? Ah, mas eu fiz a coisa certa. A coisa certa é preservar a vida. A coisa certa é salvar uma pessoa. A coisa certa nunca é botar mais um corpo no chão. Jamais. A coisa certa nunca é aumentar a lesão. A gente tem um cenário, um exemplo clássico que o professor de segurança do trabalho dava pra gente nas aulas, em que ele chegava assim, um carro perdeu o controle na beira de um penhasco. As 2 rodas do carro estão para fora do penhasco e a pessoa que bateu com o carro está presa no cinto de segurança e não consegue sair. Você vai lá pegar o cara? Ah, eu vou, é lógico que eu vou salvar o cara. Beleza, você chegou lá, o piso onde o carro estava cedeu e agora são 2 pessoas no fundo da vala. Você não salvou ninguém e você morreu. Ah, mas eu fiz a coisa certa. Eu espero que a sua família pense dessa forma também, porque você acabou de gerar um segundo funeral além daquele que estava garantido. Ah, mas vou deixar o cara morrer lá. Se você não tem como garantir que chegar até aquele cara é seguro, você não tem opção. É hora de tirar o emocional e instalar a razão. E isso é muito difícil de fazer, porque a gente é treinado para ter compaixão, a gente é treinado para tentar salvar as pessoas. E isso é extremamente difícil de fazer. E eu vejo muito isso, gente que ataca bombeiro, que ataca socorrista, ataca resgatista, ataca enfermeiro, ataca médico, porque o cara está sendo racional e está fazendo o trabalho dele. E a pessoa que está de fora, o imbecil que está de fora, que não entende merda nenhuma do que ele está fazendo, acha que sabe mais. Uma das coisas que eu fiquei pessoalmente muito feliz de ver foi quando a gente tirou aquela lei que obriga as pessoas a terem extintor de incêndio dentro do carro. Sabe por quê? Não é porque eu não acho que seja útil ter um extintor de incêndio dentro do carro. É porque eu sei que a maioria de vocês nunca foi treinada para operar uma porra de extintor de incêndio. Você não sabe usar o extintor de incêndio. Então por que eu estou botando esse equipamento na sua mão? Porque eu estou esperando que você vá usar ele no caso de um incêndio. O extintor que existe dentro dos carros costumava ser de CO2, gás carbônico. Gás carbônico é sequestrante de oxigênio. Isso significa que quando eu insiro gás carbônico no sistema, eu estou removendo oxigênio. Se eu tenho um carro pegando fogo, uma pessoa está dentro do carro, eu pego o CO2 e disparo em cima da pessoa, não apenas eu não estou apagando o fogo, porque eu não estou atacando o foco do incêndio, mas eu estou tirando o oxigênio daquela pessoa. Eu posso estar matando aquela pessoa por sufocamento, quando ela já ia morrer por fogo. O ideal para você combater um incêndio no motor de carro é não levantar a tampa do motor, é abrir uma fresta, inserir o extintor e disparar de longe. Para você poder gerar o abafamento. Se eu abrir a tampa do motor e disparar o extintor de incêndio aleatoriamente, a maior parte daquele do gás de combate a incêndio está indo para o ar aberto. Não está indo para o foco do fogo. Não está combatendo nada. Então a maioria das pessoas não sabe utilizar o extintor de incêndio. Logo, por que eu esperaria que elas usariam corretamente? A gente tinha uma lei há uns anos atrás no Brasil, que foi eliminada, em que exigia que todo carro tivesse um kit de primeiros socorros dentro. Era lei, era obrigatório. Do que adianta se ninguém sabe usar uma porra de um kit de primeiros socorros? Você não sabe fazer uma sutura, você não sabe fazer uma imobilização, você não sabe usar uma linha para fazer uma costura numa pessoa, e nem deveria, porque você provavelmente não pensou em esterilizar a porra da linha antes de utilizar. Sabe? É diferente. Especialista é especialista. Curioso é problema. Sabe, quando você tem um acidente de trânsito e junta aquele bando de abutre em volta para não fazer absolutamente nada, a não ser olhar e tirar foto e mandar pro Twitter, pro WhatsApp, pro Facebook. Sabe aquelas pessoas que ao invés de estarem ajudando no acidente, estão atrapalhando? Ah, mas assim, como assim, Aruz? Você acabou de falar que não é para ajudar. Existem várias formas de você ajudar no acidente. Você pode pegar o seu telefone e chamar uma ambulância. Você pode ir para a pista e fazer os carros que estão parando para tirar foto continuar andando, para não bloquear a pista e impedir que aquela ambulância tentando chegar lá embaixo de chegar, porque tem um monte de imbecil na rua segurando o caminho. Uma coisa que você pode fazer se houver um acidente de trânsito é que você pode ir lá na outra esquina onde o acidente aconteceu e desviar o trânsito para que ninguém entre na rua onde o acidente aconteceu, para que mantenha-se aquela rua livre.
Você pode pegar galho de árvore e botar ali no caminho do acidente para sinalizar para os carros que estão vindo que não é para você ficar ali. E aí você sai do meio da pista para você não ser atropelado e ser mais uma vítima e causar um segundo acidente. Então eu queria trazer esse Caps Log para vocês, para mostrar um conhecimento que a gente aprende. É muito difícil, é muito complicado. Eu lembro de um acidente que aconteceu num navio, e esse eu não presenciei, mas foi um acidente que foi reportado. Que você recebe a documentação do acidente, você passar o conhecimento para outras pessoas. E foi um rapaz que trabalhava num navio, esses navios que transportam containers de ferramentas, equipamentos, materiais entre a terra e as plataformas de petróleo que estão em alto mar. Esses navios que transportam container, eles às vezes têm que passar por mar em péssimas condições, até aqui no Brasil. E esse acidente foi no Brasil. E esses containers eles têm que ser amarrados e presos por correntes e cabos de aço para eles não deslizarem nos convés do navio. O que aconteceu é que havia um navio que estava com vários containers em seu campo, no convés principal, e um cara estava transitando pelo convés. Os containers não estavam presos corretamente e o navio estava atravessando um mar muito perigoso. Quando você está trabalhando em ambiente de mar perigoso, o trânsito no convés de navio é proibido, porque existe a possibilidade de acidentes. Logo, vai todo mundo para dentro do navio, ninguém trabalha e fica quieto até o mar melhorar para não causar acidentes. Nesse navio em particular, por qualquer motivo que seja, tinha uma pessoa transitando no convés. E ele estava passando entre os containers que o navio estava transportando. Um desses containers estava frouxo e o balanço no mar deixou ele mais frouxo ainda. Aconteceu o que você já está imaginando. Um container se soltou, pegou o cara e prensou ele contra outro container. Se você não tem noção do que significa, eu estou falando de uma caixa metálica de 7 metros por 7 metros, que pesa cerca de 5 toneladas, batendo no seu corpo e te arrastando contra outra caixa de 5 toneladas e prensando. O container bateu, o barco balançou, o container soltou, o cara caiu no chão. Foi todo mundo para cima do cara para tentar resgatar, tentar tirar o cara dali, e junto nesse navio tinha um enfermeiro, que é um enfermeiro marítimo, autorizado pela Marinha do Brasil, que é o enfermeiro do trabalho. Geralmente esses navios não tem médico a bordo, não é exigido por lei e não é esperado que tenha um médico a bordo. O enfermeiro do trabalho é perfeitamente capaz de fazer o serviço. O enfermeiro viu o cara e o pessoal começou a falar: porra, vamos levar ele para a enfermaria, vamos tirar, vamos resgatar, vamos salvar. O enfermeiro na mesma hora entrou e falou: ninguém mexe. Pô, mas não vai resgatar. Já está morto. Mas ele está mexendo, ele está falando. Não, ele não está falando, não está mexendo. Ele está agonizando. Já está morto. Daqui a pouco já era. Ele está respirando agora, mas daqui a 10, 15 minutos ele não vai estar mais. A gente está a 6 horas de navegação do porto mais próximo. Não tem como chamar um helicóptero para chegar aqui, porque o helicóptero vai demorar no mínimo 1 hora para chegar até a gente. Quando o helicóptero chegar aqui, o cara já está morto. Ninguém mexe nele. Agora ali não é mais uma situação de resgate. Agora ali a gente vai preservar o cenário para que a gente possa fazer o recolhimento do cara. Eu vou ficar aqui com ele, vai todo mundo lá para dentro, deixa eu ficar aqui com o cara, vou acompanhar ele para passar as informações quando chegar o resgate. E foi isso que ele fez. Ele ficou com o cara estava de fato agonizando, porque o corpo dele foi completamente prensado e destruído pelo container. Eventualmente ele veio a falecer no convés do navio. Um helicóptero foi chamado. O helicóptero chegou com um médico, e o médico é a única pessoa que tem autorização para declarar alguém como morto. O médico fez a avaliação, e o médico fez o que ele tinha que fazer. Ele não declarou o cara como morto no navio. Eles recolheram o corpo do cara, botaram no helicóptero, levaram ele para a terra, colocaram ele numa ambulância, da ambulância levaram ele para o hospital, no hospital declararam ele como morto. Foi o que aconteceu. Herói ali não ia ajudar em nada. É um cenário muito frio, é um cenário muito tenso, é um cenário muito real também, que acontece. E é o tipo de coisa que não é conhecimento geral, não é para todo mundo isso. Mas eu digo isso para vocês, se vocês observarem um acidente, se vocês observarem alguém numa situação de risco, não seja um herói. Não seja um super bonzinho. Você não está ajudando ninguém. Você provavelmente não foi treinado e não é qualificado o suficiente para fazer nenhum bem nessa hora. Se você observar um acidente, se você observar uma situação de risco, o que você faz é ligar para a autoridade mais próxima e, se você achar que está em condições de fazer isso, tente apenas auxiliar o acesso. Não confronte ninguém, não impeça ninguém de fazer merda para não colocar a sua vida em risco e não tente interferir na vida dos outros. Não tente salvar ninguém se você não for especificamente treinado para isso, se você não tem as ferramentas necessárias para isso.
Você não foi treinado, você não é qualificado, você não está habilitado, você apenas é um problema. É frio, é calculado, mas num cenário desses é a melhor coisa que você pode fazer. Comunique, observe e informe se for perguntar. Você tem informações para passar? Passe para a pessoa qualificada e deixe ela fazer o trabalho dela. Eu posso dizer por experiência própria que ajuda muito mais do que tentar ser um herói, porque não existe nada pior do que um herói na cena de um acidente. Ele só atrapalha. Então eu sei que esse é um Caps Lock um pouco mais sério, um pouco mais sóbrio, mas eu também observei que vocês gostam quando eu abordo esse tipo de tema. Então não apenas falar de videogames e hobbies e coisas mais bacanas, às vezes eu gostaria de poder passar esse tipo de conhecimento também. Que é um conhecimento que eu tenho e de repente pode ser útil para vocês de alguma forma. Então, muito obrigado a você por assistir esse Caps Lock até agora. Eu espero que tenha sido útil e interessante para você de alguma forma. O meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock. Eu gostaria muito de ver você aqui de novo no próximo vídeo.